De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito do trabalho do Comad aqui na Companhia do João de Deus. João, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a você mais uma vez pelo espaço, para que a gente possa estar discutindo coisas aí pertinentes ao Conselho Municipal Antidrogas. Também com a Ana Carolina, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. E a participação do Rissi. Rissi, obrigado pela presença conosco. Obrigado, Luciano. Obrigado à TV Educadora, mas esse espaço aberto aí para a gente estar falando um pouquinho mais sobre a política de drogas aí. Bom, vamos explicar primeiro o que é o Comad, como funciona, para que serve, Pode ser, João? Pode, claro. E o Conselho Municipal Antidrogas é uma das ferramentas principais que nós temos dentro do nosso município para trabalhar na prevenção, no tratamento e na reinserção social da pessoa vivendo com dependência química, bem como seus familiares. É claro que o trabalho do Comad ele abrange um pouco mais, requer uma triagem das instituições que são ligadas, ou que fazem parte desse processo de tratamento. O Comad tem essa força de estar ligada no campo estadual, também no campo nacional, através das inscrições que hoje nós tivemos a graça de finalizar. Então nós já estamos inscritos aí no processo estadual para que possamos chegar até o federal. E com isso, essas verbas que agora estão sendo aí retidas, que a gente está vendo aí o governo Bolsonaro fazer, que são essas verbas que são retidas de tráfico de drogas, esses dinheiros são colocados, essas verbas são colocadas à disposição desses conselhos. Claro que requer todo um procedimento para poder alcançar essas verbas e que essas verbas possam chegar no município para que nós possamos realmente criar política pública efetiva, e não ficar mais naquele marasmo de fazer algumas situações pontuais que às vezes não trouxe tanta perspectiva para nós. Sem dúvida. E Ana, muitas vezes a gente vê isso, Parece que o combate às drogas, o tratamento, a reinserção, às vezes parece que a gente está enxugando gelo, Até por falta disso, de recursos, de fôlego para trabalhar na escala que realmente é necessário. Isso, Luciano? E aí, daí vem a importância de todas as áreas mesmo estarem atuantes e participando, Então, eu enquanto representante da área da assistência social, mas nós temos no Conselho hoje representantes da área da saúde, da área da segurança pública, membros da comunidade, porque toda essa questão não vai ser tratada de forma eficaz somente por uma área. Precisa de um envolvimento intersetorial mesmo nesse trabalho, para que as políticas públicas funcionem, para que haja acompanhamento e efetividade mesmo das ações. E Rissi, você como adicto, sempre fala da questão da importância do tratamento, desse encaminhamento, e o Conselho é fundamental nesse sentido, de também auxiliar, mediar, ainda mais tendo acesso a recursos para poder expandir ainda mais esse tratamento. Perfeitamente. O Luciano até falou aí, adicto é um dependente químico, Muitas pessoas conhecem, eu sou um adicto, um dependente químico em recuperação, estou limpo aí há 6 anos, 8 meses e 17 dias, E eu sou prova viva que eu usei esse sistema, entendeu? Assim, eu tentei usar laboratorialmente, eu tentei ir para uma voluntária, depois eu fui para uma involuntária. Então, esses tratamentos, o problema da dependência química, ele é multifatorial. Não adianta você falar assim, é só da saúde, é só da segurança. E o Comad hoje veio aqui em Batatais, Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa diretoria aí por causa disso, desde o acolhimento, assistência social, saúde. Hoje mesmo tivemos uma reunião assim com vários fatores setores da sociedade, segurança pública, todo mundo unido num só apoio mesmo, que ajuda, igual o João de Deus falou, claro, a prevenção, tentar prevenir, mas também, se último caso, o tratamento e a reinserção social, que é o principal, e também para devolver um membro produtivo para a sociedade. Rissi, o Juninho Menezes aqui parabenizando pelo trabalho, desejando sucesso a você e ao Comad, se colocando à disposição para ajudar no que for necessário. E ele pergunta qual a maior dificuldade que você enfrenta aí na área, para conseguir realizar seu trabalho.
Obrigado, né, Juninho? Obrigado aí pelo apoio, né, e pela pergunta. Hoje, assim, até falando, igual eu acabei de me expor, né, é manter minha recuperação, né, e assim, primeiramente, quebrar essa barreira, esse estigma ruim, né, que é do dependente químico, do drogado, né, então essa é a maior dificuldade aí que a gente vê na reinserção mesmo, como um todo na sociedade. E eu acredito que o Comad também vem para estar mostrando essa forma aí, né, que tem que ser tratado, é uma doença, né, mas ainda muitos comércios, empresários ainda vê com maus olhos, né, aquela pessoa usuária de droga até hoje, né, ela não está em recuperação, ela não tem uma nova vida. Então, assim, a maior dificuldade minha mesmo é a recolocação no mercado, né, a reinserção social mesmo, né. Eu, graças a Deus, tive uma abertura um pouco maior aí mesmo, porque eu sempre fui batendo a cara aí, colocando, né? Mas hoje a gente vê aí meus amigos, meus parceiros aí de caminhada, a gente tem muito essa dificuldade, muito por causa ainda que existe o pré-conceito, né? A pessoa que é preconceituosa mesmo, né? Fazem um julgamento antes mesmo de conhecer, antes mesmo até de conhecer a causa. E até mesmo a gente fez um fórum agora, né? Depois vai estar falando, que é justamente para isso, para informar a população. Então a maior dificuldade minha hoje e os meus pacientes, as pessoas que a gente ajuda, é estar reinserindo no mercado mesmo, sem um preconceito aí. E, Ana, de fato a gente vê isso, né? O peso do preconceito e a dificuldade nisso, né? Quando a gente pensa no tripé, né, que seria a prevenção, o tratamento e a reinserção, nós percebemos isso, né? O quanto se tem de reincidência porque a reinserção é difícil. A reinserção é difícil, Luciano, e aí nós agora do Comad nos debruçando sobre o tema, já começando um caminho de busca de respostas, né? O que a gente tem concluído aí? A questão da dependência química, ela é um tabu, no sentido de que, por exemplo, na área da assistência social, que eu posso dizer com propriedade, o que a gente tem? Muitas vezes situações de violência, muitas vezes situações de abandono, muitas vezes situação de rua, onde a origem é a questão do uso da substância, né? E aí, onde surge o tabu? Quando estigmatiza, pensando que isso é da responsabilidade somente uma área, né? Sim, a área da saúde preponderantemente, mas existe outras retaguardas que precisam acontecer concomitantemente, né? Então, hoje, assim, até pegando o gancho do qual o maior desafio, e aí na assistência social, né? Lidar com essas situações que aparecem, violência contra idosos, que tem acontecido muito no município, né? Violência patrimonial contra idosos, violência física contra idosos, onde a questão é o filho, o familiar que tem essa questão. Então, assim, saber que as áreas vão precisar agir nessas situações conjuntamente para ter efetividade. Perfeito. E, João, a gente percebe isso, né? O quanto é um trabalho de médio e longo prazo, né? Não existe fórmula mágica, né? Não existe varinha de condão, é dia a dia, é rotina e é conjunto de esforços. Sim, eu costumo dizer que é um desafio, né? Porque o RIS traz essa problemática da reinserção social, porque hoje existe esse estigma sobre a pessoa vivendo com dependência, tanto na questão aguda quanto crônica, que a sociedade ela só vê o uso e o abuso e a destruição que muitas vezes a pessoa dentro desse processo faz, mas não vê a vocação, a profissão que está estabelecida já nesse indivíduo, né? Então eu trabalho na Comarev com muita propriedade, eu falo, nós temos pessoas lá maravilhosas, mecânicos, eletricistas, nós temos advogados, nós temos tantas outras pessoas que têm a sua profissão. Alguma coisa aconteceu nesse caminho, nessa trajetória, que fez com que esse indivíduo tivesse um rompimento, né? Seja no seu âmbito familiar, no âmbito profissional. Só que se a sociedade em si, ela só olhar para o lado destrutivo e para o lado que incomoda a pessoa no seu uso de droga, nós não vamos ter muita solução, né? Como você falou, é um trabalho árduo? É um trabalho árduo. É curto prazo, porque a intervenção tem que ser feita primária, mas
mas é a longo prazo, porque quanto mais a sociedade se distancia dessa pessoa que precisa e tem essa necessidade de ser acolhida, muito mais trabalho a gente vai ter lá na frente. Perfeito. Ainda nessa questão específica aí do acolhimento, do trabalho do Conselho, o Conselho media, né? De fato ele não executa as ações. Como é que vocês estão aí pensando, né, em trabalhar? Isso, eu acho que é uma questão de corresponsabilidade, né? O Conselho Municipal Antidrogas, ele não é um órgão, né, que vai fazer mágicas, né, de um dia para o outro e está tudo solucionado, né? A solução vai estar acontecendo. Como a Ana falou com muita propriedade, é característica de todos. A saúde tem a sua responsabilidade, a educação tem, a assistência tem, né? O cidadão, em geral, ele tem a sua responsabilidade. Então, o Conselho Municipal Antidrogas, primeira coisa, acho que é importante ouvir a necessidade dessa população, né? Não adianta você pegar uma pessoa que está no uso crônico e levar ela para uma comunidade terapêutica, porque a comunidade terapêutica ela não vai dar os recursos necessários para ela. Ela pode passar por uma internação involuntária? Ela pode. Ela pode passar por um processo ambulatorial no CAPS? Ela pode. Então, acho que o Conselho ele vem para também estar descortinando um pouquinho essa responsabilidade de cada um, que muitas vezes ficou aquém, né? Então, o problema de dependência química não é da saúde. Tá, ninguém está dizendo que especificamente é da saúde, mas faz parte da saúde biopsicossocial desse indivíduo e espiritual. Então, nós temos aí esses multifatores que precisam ser repartidos, que precisam ser entendidos, porque senão nós vamos secar gelo, né? Então você coloca um indivíduo dentro de uma comunidade terapêutica, de uma clínica, enfim, qualquer tipo de ação que vai poder restabelecer ele, quando ele sai, ele tem os mesmos problemas que ele tinha antes, né? Ele tem o preconceito, ele tem a falta de apoio, ele tem a falta de iniciativa, a motivação. Então não vai fazer com que essa pessoa ele entre nesse processo de reinserção, agora fazendo a prevenção. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, pelo menos no trabalho que a gente desenvolve na Comarev, quando eu consigo reinserir uma pessoa dentro da sociedade que outrora dava trabalho, ele também está fazendo prevenção. Ele está lutando e fazendo prevenção contra a questão das drogas. Então a sociedade também precisa abrir um pouco mais esse leque, né? Porque essa mesma sociedade que cobra é a mesma sociedade que cria os programas, que cria os projetos, que cria toda uma situação com uma malha fina mesmo para que a gente caia nessa situação, né? Então acho assim que o conselho ele vem, né? Tá muito equilibrado. Acho que foi um conselho aí que assim a gente tem que dar os parabéns pelas pessoas que estão compondo, porque são pessoas apartidárias, né? São pessoas que não estão lá para poder fazer vínculo com isso, com aquilo. Até na nossa primeira reunião de posse, vamos dizer assim, nós colocamos, ninguém vai levantar a bandeira. A bandeira aqui é o cidadão batataense que tem a sua necessidade dentro dessas 3 áreas que a gente falou. Ana, a gente já tem programação de ações, né, para essa semana. Vamos falar um pouquinho desse evento. Isso, está programado, né, pela organização aí do Comad, que desde o início teve um apoio muito grande do vereador Gustavo Rastelli, né, que está junto aí com a gente. No dia 7 de novembro, às 13 horas, é um fórum sobre discussão de políticas públicas dessa questão das drogas, né? E vai ser muito legal, vai contar com discussão nesses 3 eixos, que é a questão da prevenção, tratamento e reinserção social. Vai ser aberto o evento com um assistente social especialista nesse âmbito convidado, né, que vai trazer um olhar também mais amplo para nortear a discussão. E é uma oportunidade muito rica, né? Convidamos a todos os profissionais, toda a população para estar conosco na Câmara Municipal, às 13 horas, no dia 7 de novembro. E Rice, é importante isso, né? A gente começar a estruturar políticas públicas com mais profundidade, com discussão, e trazer de novo essa discussão à pauta, né? Que muitas vezes ela sai aí da pauta das ações e fica
perdida aí. Não, perfeito. E é essa informação que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa ser informado do que está acontecendo, o que é, né? E assim, o principal, quando a gente começou a conversar sobre o Comad, né, a gente temos várias entidades boas em Batatais, capacitadas, né, desde assim, de programas ambulatoriais até reinserção, tratamento e reinserção. A gente tem que conhecer o público no geral, tem que conhecer o que está funcionando, como funciona, né, e onde eu vou procurar ajuda, né. Muitas vezes a gente estava até conversando nos bastidores a diferença do dependente químico para o problema psiquiátrico, que tenha muitas vezes confundem esse tratamento, né. Então assim, a gente tem que ver de cabo a rabo, igual acabamos de falar, os 3 eixos, né? A prevenção, o tratamento e a reinserção. Mas para que isso seja feito corretamente, a gente precisa conhecer o que eu tenho à disposição em Batatais, né? A grande importância que a gente está dando foco nesses trabalhos é essa, né? É fortalecer aquilo que está dando certo, né? Ajudar as entidades também que não estão conseguindo caminhar com as próprias pernas, né? Que estão tendo dificuldades, né? E abrir novos eixos, que é claro, né? Mas assim, a informação ao público, a informação que vocês nos abrem para cá é muito importante, né? Agradecer novamente por causa disso, né? Conforme a principal prevenção é a informação, né? Então, agradecer e assim, quanto mais informação, então, quinta-feira agora é um grande passo aí, que é para quê? Aberta a toda a população, justamente para quê? Até profissionais, então a gente chama muito, conversa muito assim, com professores, né? Pessoal que já trabalha na rede pública mesmo, venha conhecer, né? Então todos os profissionais da área, empresários, assim, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo ao nosso redor aqui, não mesmo na nossa família, mas no nosso âmbito geral aí. Também o Renato aqui, se parabenizando pelas ações de vocês e pelo todo o grupo por reestruturar aí o conselho, e colocando um ponto que vocês já destacavam aí, né? O quanto é difícil a reinserção e o quanto esse período, né, pós-tratamento e retomada da vida é o período chave aí de virada. Exatamente, é o índice, as recaídas, a volta ao uso, né, toda a dificuldade nossa, assim, falando de mim mesmo como dependente químico, passar pelo tratamento é mais tranquilo, entendeu? Eu estou amparado por profissionais, eu estou amparado numa casa, estou cercado, a gente até fala, a gente está numa bolha lá. Agora a gente está aqui na sociedade. Então a reinserção social tem que ser trabalhada, claro, desde o tratamento, o que eu vou fazer, um projeto de vida, né? O que eu tenho que arrumar na minha vida, vou estudar, né? Vou me capacitar profissionalmente. Então, assim, esse trabalho de reinserção social ele tem que ter muito cuidado, né? E assim, eu falo, eu tô limpo só por hoje, eu vivo só por hoje, porque assim, se eu pensar muito longo prazo aí, né? Vou usar droga nunca mais, fica até difícil. Então, por isso que as dificuldades na sociedade, né, é verdadeiro, entendeu? Então, assim, tentações, desde um comercial de TV, né, que me parece lá, as drogas lícitas que são vendidas normalmente, assim, que para mim é a mais perigosa, que vai me abrir portas para todas as outras, né? Então, culturalmente também, né? Então, festas, aniversários, casamentos, hoje em dia está bem complicado. Então, essa reinserção social e ao manter, ficar limpo, né? Eu até falo, né? Ficar limpo é até fácil, né? O problema é se manter limpo e se manter nessa trajetória aí de voltar a ser um membro produtivo da sociedade que antes era destrutivo. João, nesse tempo todo aí de trabalho e de atuação, a gente conversava disso, né? Muito do depois da reinserção e da importância dos grupos de apoio. A gente trabalha, por exemplo, na Comarev, esses grupos de apoio como um equipamento fundamental, né? A gente até fala que quando a pessoa sai dessa bolha, né, que o Risse falou, e está ali bem protegido, ele vem para o campo aberto. E o campo aberto nada mudou.
né? Pouca coisa se mexeu nesse campo. E ele vai ter que lidar com essa situação, ele vai ter que lidar com esse campo, ele vai ter que lidar com a própria vida dele, com os desejos, com a liberdade. Então o grupo de apoio ele serve para quê? Realmente para apoiar. Eu até uso uma expressão, você tem que pôr tudo que você está sentindo para fora, porque aquele outro que está ali recebendo aquela informação pode fazer a mudança significativa, tanto para a vida dele, como para a vida daquele que expõe. Mas nós temos uma escassez. Esse é o resultado principal. Nós temos uma escassez muito grande de grupos, né? Nós não temos grupos de apoio na cidade de Batatais. Nós temos alguns esporádicos e a gente precisa estar dialogando com esses grupos, AA, NA, tem mais Amor Exigente, né? Começar a dialogar um pouco mais com esses grupos e a gente chegar no denominador comum que a gente não pode fazer um trabalho dicotomizado. A gente precisa estar fazendo um trabalho um pouco mais unificado, porque senão fica os grupos isolados, trabalhando cada um com a sua própria filosofia, mas os resultados são poucos, né? Quando nós deveríamos fazer um trabalho conjunto. Ana, quando se pensa aí, né, de toda essa estrutura que tem que ser montada para o trabalho conjunto, a gente fica pensando nisso, né? É multidisciplinar, né, no sentido de prevenção, em conjunto com o encaminhamento para o tratamento, para a reinserção. Também não deixa de ter o trabalho de repressão, que é importante, todo esse conjunto da obra para que funcione. Sim, e nesse sentido, né, como o João estava dizendo, nós até iniciamos, em agosto, nós fizemos um trabalho em conjunto, né, que o João esteve junto com as famílias dos CRAS e CREAS para fazer um sarau, né? Nós fizemos nesse formato, falar de uma forma leve, mas prestando as orientações a famílias que tenham, a famílias atendidas nos CRAS e CREAS, que tenham a questão do dependente químico na dinâmica familiar, né, nessa situação. Então, assim, como montar essa estrutura? É bem isso, não tem mágica, não tem receita milagrosa, vai ser somente articulando mesmo, né, CRAS, CREAS, no trabalho de orientação às famílias, e aí o que a gente já está pensando em unificar? Com orientações do profissional especializado da Comarev, por exemplo, do RICE, que tem uma experiência muito grande. Porque assim, como é que nós vamos orientar a população? Orientando a população nos momentos que a gente estiver com ela. Em reuniões, em palestras, de uma forma simples, de uma forma real. Muitas vezes apenas ouvindo e acolhendo as dificuldades, né? Então, é assim que nós estamos pensando em trabalhar. Nas articulações no dia a dia, nos momentos que conseguirmos nos encontrar com a população, unindo os conhecimentos e enfrentando o cotidiano dessa forma. Perfeito. Quando se pensa, né, Rice, na questão prática aí, dessa rotina, né, de tratamento, de prevenção, a família é um fator primordial, né? E muitas vezes a família fica perdida, e eu vejo aqui o depoimento da Débora, né, parabenizando a você e a todos pela importância dessa ação na cidade, e que existem muitos adictos que precisam de ajuda, mas as famílias não sabem como pedir ajuda. Exatamente, né? Eu venho nessa luta aí há 6 anos, 8 meses, e há muito tempo eu via os meninos saindo, eu falo assim, voando baixo mesmo do tratamento, você pega e fala assim, nossa, certeza, né? Vai ser um sucesso esse menino, né? Mas aí encontra uma família totalmente desestruturada, né? Muitas vezes até pior, mais bagunçada, mas assim, naquela culturalmente, né? Falando aí de festas regadas a cervejas, a bebidas, né? Alcoólica dentro de uma casa de um dependente químico. Né? Então assim, eu via muitas famílias assim, os meninos muito bem, saíam muito bem mesmo, né? E encontrava uma casa desestruturada, né? Um âmbito familiar assim, com muitas brigas, muitas intrigas, muita diferenciação. Então assim, hoje em dia assim, e principalmente desinformado, né? Muitas vezes a mãe mesmo, o pai mesmo, que internou, que pôs aquele menino para o tratamento, não tem a informação suficiente da doença, né? A gente sempre fala, eu falo muito isso, que
Porque assim, eu não tenho culpa da minha doença, entendeu? Mas eu sou responsável pelo meu tratamento, eu sou responsável pela minha recuperação. Então a família tem que ajudar nessa responsabilidade, arcando, e muitas vezes aquela facilitação. A gente sempre tem um grupo aí, o amor exigente, né, gente? Eu gosto muito dessa palavra, o amor exigente. O amor, ele tem que ser dosado muitas vezes, né, da quantidade certa. O amor demais, né, que a gente sempre fala nas ajudas aí, passar a mão na cabeça, né, facilitar demais, né, tudo aquilo que a família facilita demais vai dificultar ele a estar procurando um trabalho, a crescer na vida, né? Então, assim, hoje eu trabalho agora há uns 2 anos e meio que eu comecei a olhar com para a família como um tratamento num geral, entendeu? Porque muitas vezes você tratando só o menino, mas sabendo que ele vai voltar para aquele convívio social muito agravado, né? Muitas vezes a gente até fala para a família, antes mesmo de propor um tratamento para ela, né? Fala assim, tá, a gente vai tratar ela, e vocês vão se tratar. Mas não, quem tem problema é ele, eu não tenho problema. Quem tem que parar de beber é ele, quem tem que parar de fazer isso é ele, né? E não se propõe uma mudança também comportamental dentro da sua residência, né? E hoje um dependente químico, ele, pela OMS, é comprovado isso daí, até 7 pessoas ficam codependentes, né? Então, assim, um dependente químico transforma aí até 7 pessoas dentro da sua família, se torna-se codependente. A pessoa deixa de fazer suas próprias coisas para viver em função dos dependentes químicos. Então, essas codependentes têm que ser ajudados, e também é um eixo que o Comad tem prestado muita atenção e está olhando com muito carinho, juntamente também muito com a reinserção social e a ajuda de tratamento com as famílias também. E é interessante pensar também nisso, né? É uma estrutura e uma problemática grande, como a gente dizia nos blocos anteriores, ela não vai ser resolvida por uma única ponta da esfera, né? E por isso que é importante, né, João, esse encontro inicial do dia 7, e mais do que isso, ter o conselho em pleno funcionamento para ajudar nesse trâmite, entender como o desenho é hoje, né, do atendimento, enfim, de todas as questões, e como ele vai se desencadear daqui para frente. Luciano, quando você tem os papéis definidos, né, as nossas ações elas ficam muito mais efetivas. Então eu vou dar um exemplo concreto do local onde eu trabalho, tá? Se você for hoje na Comarev, você vai encontrar pelo menos ali 85% da população que está acolhida na Comarev, ela é de Ribeirão Preto e cidades advindas. Poucos são aqui da cidade de Batatais. Nós temos uma demanda reprimida, né, de mais de 12 casos que precisam fazer o processo de tratamento, né? Mas o que emperra, né, esse nosso trabalho? É a chamada porta de entrada, né? A nossa porta de entrada é de Ribeirão Preto, porque a Comarev hoje ela atende em todos os níveis, né? E então o que cai dentro do nosso programa, né, específico vem para nós. Então muitas vezes chega acolhimentos lá que a gente não sabe de onde o cara veio, é um morador de rua, vem sem documento, vem sem nada. E o processo de tratamento do próprio indivíduo e do afastamento dessa família faz com que ele permaneça pouco dentro da comunidade terapêutica, né? Então o que nós vamos aí lutar, e nós vamos ter que fazer isso com muito afinco, é de fazer com que Batatais seja a porta de entrada para que facilite o processo de acolhimento e tratamento e reinserção também desse indivíduo que é morador do nosso município, né? Porque vamos pensar aí que a Comarev, ela é uma instituição do nosso município, não que pelo amor de Deus, né, que não vamos atender as necessidades que nos advêm de outros municípios, só que preferencialmente nós temos demanda reprimida. Nós temos pessoas que são moradores de Batatais, que poderia estar fazendo esse trabalho dentro da Comarev, como o Risse falou, o trabalho com as famílias, porque quando a gente começa a fazer o trabalho com a pessoa vivendo com dependência química e você não faz um trabalho paralelo com as famílias, é muito difícil, é o que o Risse falou, a estrutura da família não mudou.
porque a família culpa a pessoa pelo uso da droga, mas se você arranca a pessoa desse contexto familiar, a família não mudou um ponto, uma vírgula. Então essa família também precisa de tratamento, né? Então uma coisa que a gente já pontuou aí no Comad é fazer com que essa porta de entrada, ela seja essa porta de entrada aqui na cidade de Batatais, né? E a gente sabe que o CAPS, né, vai ter uma função muito específica nisso, né? Porque nós queremos receber essas pessoas do CAPS, né? O CAPS, ele é a porta de entrada da cidade de Batatais. Porque o conjunto da obra, Luciano, seria: a pessoa passa pelo tratamento. Não, pela UBS, tá? O médico, o clínico geral, ele vai avaliar a parte clínica desse indivíduo. A questão de parte de drogadição, de uso de droga, isso quem faz uma avaliação melhor seria o psiquiatra, tá? O psiquiatra faz essa avaliação e ele vai definir junto com a sua equipe: olha, o trabalho é ambulatorial ou o trabalho é no meio protegido. Se for no ambulatório, o CAPS vai usar, né, de todas as suas ferramentas para poder tratá-lo. Se for dentro do meio um pouco mais protegido, vem para a Comarev. Se for algo um pouco mais extremo, vai para uma outra clínica que tenha recurso de tratar, tá? Mas cada um desenvolvendo o seu papel. Porque, por exemplo, eu estresso muito, essa é a realidade, de ver que a nossa população aqui tem necessidade, precisa ser encaminhada, mas nós não temos uma porta de entrada definida. Tá? Por que não temos? Não sei, questão política, questão de ter um pouco mais de sensibilidade, de reconhecer o equipamento Comarev como algo que vai trazer também possibilidade de tratamento. Essa discussão nós vamos ter que montar, tá? E vai ser uma discussão assim que eu parto do pressuposto que tem que ser séria, né? Muito séria, porque nós estamos perdendo vidas e isso não é brincadeira, e fica nesse jogo de empurra, joga para assistência, joga para saúde, né? E não é isso. Os papéis definidos, a gente faz o trâmite do fluxo muito tranquilamente. Bom, vamos aproveitar aí e reforçar o convite, né, para a ação do dia 7. Todos podem participar, né? Câmara Municipal, que horário? Vai ser a partir da 1h da tarde. Tá, vai ser na Câmara Municipal. Vamos ter abertura aí com o Denis Munhol, que é assistente social. Ele é responsável técnico de uma comunidade em Jardinópolis, um especialista na área de dependência química também. E depois vamos entrar aqui com a parte do pessoal de Batatais mesmo, né, mostrando com o Cabo Silva e o Tenente Lucas Sansana falando sobre prevenção. E depois eu vou entrar falando também um pouco sobre tratamento. O João de Deus vai estar falando um pouco com a gente sobre reinserção social. E a Anabela Pavão, que é assistente social também, vai estar falando aí sobre controle social. Então, a partir da 1h da tarde, vamos estar lá na Câmara Municipal, entendeu? O intuito nosso é informar, né, conhecer mais e principalmente conhecer o que tem funcionando, como que pode ser ajudado e conhecer um pouco também da dependência química como um âmbito geral, né? Igual a gente está falando muito disso daqui. Assistência social, os assistentes sociais hoje estão nos ajudando muito. Agradecer também a Anabela Pavão, a Bela, né, pelo apoio que a gente vem dando, a Carol. Então, assim, nesse âmbito geral. Então, assim, está conhecendo esse eixo. Muitas vezes é até novo para muita gente, falando assim: a dependência química para mim era só no CAPS, era só no postinho, para mim tá sabendo. Não, tem vários outros caminhos, né? Então a gente tem grupos de apoio, então a gente tem que estar conhecendo todos os caminhos, todos os eixos, né? Que é socioeconômico e até espiritual, uma coisa também que a gente falou pouco aqui também, que é de caráter espiritual também. A gente tem que cuidar de todos esses âmbitos aí. Isso, eu quero agradecer a participação, a presença e deixar o programa sempre à disposição. Obrigado, Luciano, obrigado a todos da TV Educadora, e vindo fazer esse papel aí de informar, né, e diminuir esse estigma aí da população. Muito obrigado mesmo. Ana, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e parabenizar em seu nome aí a todos envolvidos no trabalho.
Agradeço, Luciano, e aproveito para reforçar o convite. Então, todos os professores, né, das escolas municipais e estaduais que puderem estar conosco no evento, assistentes sociais, psicólogos, todos os profissionais da rede de assistência de saúde que puderem estar conosco, porque como o Rissi falou, não existe só um caminho para a questão do tratamento, né, da questão do dependente químico, existem vários caminhos, mas nós só vamos conseguir orientar a população de forma correta se nós estivermos bem informados e alinhados sobre isso. Então, todos os profissionais estão convidados, façam um esforço, estejam conosco quem puder e até lá. Muito obrigada, Luciano. João, agradeço a presença, o programa está sempre à disposição para continuar aí falando do trabalho do Conselho. Eu que agradeço a oportunidade e quero colocar, Luciano, que esse COMAD ele vai agir de forma muito diferente, né? Enquanto nós estávamos no intervalo, eu vi várias propagandas onde a propaganda ela serve para vender o produto, né? Então essa é uma realidade. Nós estaremos não só realizando, né, essa conferência, né, mas também várias outras atividades durante o ano, que é para que não caia também no esquecimento de só ter aquele dia específico para se falar sobre dependência química, né? Dependência química, reinserção, prevenção, a gente se fala todo dia, né? Então é muito assim a música do Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Então acho que a gente vai ter que agir um pouco assim, tá incomodando um pouco algumas pessoas que a gente precisa incomodar, mas não no caráter político, violento, agressivo, não, muito pelo contrário, para que as pessoas entendam que o Conselho Municipal Antidrogas aqui não vai fazer nada sozinho, né? Mas se a gente conseguir agregar essas forças aí, com certeza a gente terá um trabalho muito bom para o município de Batatais. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência vamos falar um pouquinho do trabalho do Cantinho do Futuro. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, eu converso um pouquinho agora com a Branca nesse 7º bloco, falando das ações do Cantinho. Obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, eu que te agradeço a presença e o convite mais uma vez. Bom, Branca, Cantinho sempre fazendo, né, as suas ações, o seu trabalho para manutenção do projeto, e chega final do ano também não é diferente, né? É hora de mostrar resultados e plantar as sementinhas aí para fechar o final de ano e já começar as atividades do ano seguinte. É verdade, nós estamos agora com 2 eventos, né? Nós vamos ter agora no dia 8 de novembro, lá na Princesa, o nosso Ação Entre Amigos, né? O nosso bingo, com horário a partir das 7h30 da noite, né? Então, a cartela cheia é R$3.000, a primeira quina é um fogão de 6 bocas e a segunda quina uma poltrona, né? Então, o pessoal participando lá do nosso bingo, né, eles têm um monte de coisas, né? Eles concorrem a muitos prêmios, que são também dos binguinhos, eles têm salgados deliciosos que são feitos pela tia Dora lá do Cantinho, e nós somos as ajudantes, né? Colabora com o Cantinho do Futuro e com isso também se divertem, né? Reencontra o pessoal, bate papo, brinca e tem assim os prêmios, né? E além dos prêmios também tem o pé frio e com isso passa uma noite bem agradável, né? E duplamente agradável, né? Porque está participando aí da ação e está auxiliando a entidade. Justamente, né? Então eles participam com todas essas brincadeiras, com essas guloseimas, com a diversão e também colaboram com o Cantinho do Futuro. Uhum. A Renata aqui, né? Para quem quiser participar, qual o valor e onde adquire? Olha, os convites, os pais do Cantinho também, das crianças estão vendendo, né? Os funcionários estão vendendo. Então, às vezes as pessoas conhecem alguns pais, alguns funcionários, né? Podem comprar diretamente com eles ou diretamente lá no Cantinho do Futuro. Uhum. E também é interessante isso, né? A rede que se forma, né, Branca, para auxiliar aí, porque os pais também acabam sendo incentivadores e colaboradores do projeto. Claro, é como você disse, né? É uma rede de pessoas colaborando, né? Nós temos que agradecer aos patrocinadores que sempre nos ajudam, né? Aos comerciantes com os brindes, que
Também, mais uma vez, agradecendo muito, porque os comerciantes não ajudam só o Cantinho do Futuro, né? Eles estão ajudando muitas entidades, então somos muito gratos, né? Os colaboradores nas vendas dos bingos, né? Da ação Entre Amigos, os pais, os funcionários, amigos, família. Então, assim, é uma corrente do bem, né? É muita gente colaborando e participando. Perfeito. E é interessante também, Branca, que eu acho que por isso tem esse envolvimento dos pais, dos colaboradores, é que as pessoas veem o recurso aplicado, né? A transparência na gestão do cantinho, essa rotina de ser sempre muito aberto, né? Que as pessoas podem ver o trabalho, conferir de perto, mostra isso, né? Realmente, Luciano, o cantinho, a gente brincou aqui uma vez, falamos muitas vezes, eu e a dona Cida, presidente, mas está sempre de portas abertas, né? Quem quiser fazer uma visita, estamos abertos das 7h30 até as 17 horas, não precisa marcar dia nem horário, pode chegar e lá conhecer o nosso trabalho, conhecer a entidade, conhecer as crianças e as pessoas que vão lá, a gente fica muito feliz, porque sempre elogia a limpeza, a organização, o trabalho, quer dizer, as pessoas chegam assim sem marcar nada, né? Então é essa transparência mesmo, estamos lá, quem quiser nos visitar serão muito bem-vindos. Uma das ações aí que reúne uma gama de entidades é o Movimento Batatais, né, Branca? Isso, nós já vamos para o 6º Movimento Batatais, né? Então, quem quiser pode adquirir sua camiseta no valor de R$50. Você estará ajudando todas as entidades participantes e, em especial, o Cantinho do Futuro, né? O 6º Movimento acontecerá dia 8 de dezembro, domingo, com horário às 7h30 da manhã. A concentração esse ano será ali no Colégio São José, né? As atividades esportivas passarão por dentro do colégio e terão uma sequência em outras localidades também. E o encerramento também acontecerá lá no Colégio São José, né? Você pode participar da corrida, da caminhada, do ciclismo. Então, quer dizer, é um evento aberto, como você disse, a todas as entidades, a todas as pessoas, né, da cidade de Batatais. E assim, o que nós estamos oferecendo, quem comprar uma camiseta do Movimento Batatais, do Cantinho do Futuro, irá concorrer a uma bicicleta novinha em folha, né, que depois nós vamos combinar com você, Luciano, após o Movimenta, para vir aqui na TV fazer o sorteio desta bicicleta. Perfeito. E é interessante também isso, né? O Movimenta virou uma ação rotineira da cidade, né, anual aí, e que de fato ajuda no momento crucial para as entidades, que é final de ano, que tem que fechar 13º, enfim, né, ajuda nesse ajuste final das contas. É isso mesmo, esse Movimento Batatais, ele colabora demais com as entidades, né, com essas vendas das camisetas, que fica toda para a entidade. Então isso também, as entidades sempre passando apertos, sempre passando apuros, né? É onde pode ajudar também muito, né? É uma ajuda assim de grande valia. Perfeito. Sônia parabenizando pelas ações, pelo trabalho desenvolvido, e diz que é sempre muito gratificante ver o trabalho que as entidades realizam aqui no município. Obrigada, Sônia, e você também está convidada a conhecer a nossa entidade. Sempre que a gente fala do Cantinho também, a gente destaca isso, né? Que qualquer pessoa pode colaborar à sua maneira, de alguma forma. A gente vê pessoas que às vezes doam o seu trabalho, né? Um pintor que vai lá na época que vocês necessitam de mão de obra, alguém para fazer pequenos reparos, as doações das roupas para os bazares, enfim, sempre cada um, se pensar um pouquinho, pode colaborar com o projeto. Sempre de alguma maneira, né? Porque a entidade é como uma casa, né? Então sempre precisa de um reparo no telhado, ou de uma pintura, ou de uma parte da parte elétrica, né? Ou então da parte de válvulas dessa hidro, né? Uhum. Então sempre tem alguma coisa para ajudar a entidade.
Quem não puder, porque às vezes as pessoas trabalham, não tem tempo, não tem disponibilidade de ir, e quiser colaborar, ser um sócio amigo do Cantinho do Futuro, um sócio amigo contribuinte, pode colaborar a partir de R$10, né? Nós receberemos na sua casa ou no local e dia, horário que você preferir, né? Ou você pode estar indo diretamente lá na entidade ou ligar, 3761-7655 e Rua Goiás 363, bairro Riachuelo. Então, de qualquer maneira, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Às vezes as pessoas nos doam verduras, às vezes também recebemos doações de frutas, né? Que tá meio difícil, mas sempre a gente acaba um ou outro doando alguma coisa para as crianças. Tem também pessoas que eles fazem como? Leite, né? Que as crianças tomam muito leite, são 8 litros de leite por dia. Então, leite, quem puder colaborar com leite, a parte de carnes que eu digo assim, carne, linguiça, frango, né? Se puder também colaborar, tem algumas pessoas que costumam ir num dos supermercados e falar, olha, tem um vale de X valor, né? Para o Cantinho do Futuro aqui, vir retirar em legumes ou retirar em carnes, né? Então estão sempre colaborando de alguma maneira. E essas colaborações todas são sempre muito bem-vindas e mais uma vez muito obrigada a todo o povo de Batatais, que é sempre muito bom em ajudar todo mundo. Perfeito. Reforçando, Branca, aqueles que quiserem adquirir aí a camiseta do Movimenta, só passar pelo Cantinho, como é que devem fazer? Só passar pelo Cantinho, ou então ligar 3761-7655, deixar o nome, endereço, o telefone, tudo certinho e o tamanho da camiseta que a gente leva até você. Perfeito, né? E a mesma coisa para o evento? A mesma coisa para o evento, né? Se você quiser participar da nossa ação Entre Amigos, quiser adquirir as cartelas, né? Basta também, ou se você conhece algum dos pais que também estão vendendo, ou alguns funcionários, né? Ou então ir diretamente lá no Cantinho ou ligar para nós que a gente leva até você. Perfeito. Branca, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar aí pelo trabalho de toda a equipe, né? E reforçar isso, né? Da importância de nós colaborarmos com as entidades da nossa cidade, né? A gente vê aí, infelizmente, diariamente várias pessoas, né, solicitando recursos, pedindo nas ruas, a gente nem sabe se essas entidades realmente existem, né? Então, né, vamos direcionar o nosso cuidado, a nossa atenção para as cidades que atuam aqui, que a gente pode ver o recurso aplicado e até a nossa ação voluntária, o nosso trabalho aplicado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, obrigada a todos. E só falando sobre isso, rapidinho, Luciano, quando eu comecei a trabalhar no Cantinho do Futuro, eu cheguei a ligar para outras cidades pedindo, que tem outras empresas, pedindo algumas coisas para o Cantinho. E a resposta das outras cidades sempre foi, olha, nós ajudamos a entidade da nossa cidade, né? Então, pessoal, a sua cidade, que é a minha, a nossa, Batatais, está um monte de entidade. Então, em vez de você ficar pensando em ajudar entidades de fora, ou como mesmo disse o Luciano, que você nem conhece, que você nem sabe se existe, vai conhecer as entidades aqui de Batatais, ajude as entidades de Batatais, e, em especial, de alguma forma, ajude o Cantinho do Futuro. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30, nós temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos como sempre amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.